Você que nos acompanha tem o hábito de tomar medicamentos sem se consultar? Infelizmente, muita gente faz isso e hoje, 5 de maio, é Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. A data foi criada para alertar a população quanto aos riscos à saúde causados pela automedicação. Tomar remédios por conta própria é uma das principais ações responsáveis pelos altos índices de intoxicação por remédios, além de causar, além também de poder causar reações como dependência e até mesmo levar à morte. Para falar sobre esse cuidado que a gente tem que ter diariamente, nós conversamos agora com a médica pneumologista, a doutora Fernanda Miranda. Bom dia, doutora Fernanda. Tudo bem? Bom dia, vou bem, obrigada. E Que vocês? bom, também super bem. Eu já começo então fazendo essa pergunta para a senhora aí. Explica para a gente quais os principais cuidados, na verdade, quais os principais perigos que a pessoa corre ao tomar remédios, medicações, sem consultar com o médico. Nossa, são tantos os problemas, né, que podem advir de uma medicação inadequada. Há um ditado que diz que a única diferença do remédio e do veneno é a dose, né? E a gente acredita muito nisso. Então, superdosagens, remédios tomados de forma inadequada em relação ao tempo, em relação à posologia correta, o remédio que é tomado para determinado fim, na verdade, a pessoa está usando para uma outra questão e aquele remédio não está indicado para aquilo. Então, são vários os problemas, né? Nenhum medicamento, né, por mais comum que ele seja, por mais que ele esteja à sua disposição na prateleira da farmácia sem uma prescrição médica, nenhum deles é totalmente isento de efeitos colaterais. Então, desde como você mesmo citou, da pessoa ter alergia àquela substância ou aqueles componentes que compõem aquele medicamento, até casos mais sérios, né, mesmo alérgicos, ou casos até mais sérios de realmente se usar o remédio errado para ir paliar. Eu acho que das nossas principais preocupações é quando a pessoa faz uso de determinado medicamento, seja, por exemplo, por conta de uma tosse, por conta de uma dor, e aqui às vezes aquele remédio vai, vamos dizer assim, paliando, vai mascarando aquela doença, vai dando um certo alívio de sintomas, e às vezes é uma doença grave, é uma doença que precisa ser diagnosticada e há um retardo no diagnóstico. Eu acho que são os problemas principais. De acordo com dados do Conselho Federal de Farmácia, doutora, 77% da população se automedica e quase a metade tem o hábito de tomar remédio sem receita médica pelo menos uma vez ao mês. Esse dado é muito alto, né, doutora Fernanda? Tem como mudar essa estatística? Eu acredito que é principal, é um dado muito alto, muito relevante, e isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Vai da educação médica, vamos dizer assim, né? A educação à população em relação à sua saúde, de modo geral. Então, essas datas que são criadas, elas são muito pertinentes e muito importantes para que a gente esteja conversando a respeito disso, para que a gente possa trazer uma reflexão a esse respeito, né? Muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora, às vezes fazem uso para remédios anti-inflamatórios para dor, remédios para o estômago, remédios, como eu disse, para sintomas respiratórios, e não procurou uma assistência médica para saber qual é a doença que está levando aquele sintoma. Né? Geralmente a pessoa se automedica, ela está buscando a melhoria de um determinado sintoma. E o sintoma ele é reflexo de alguma doença, que precisa ser devidamente diagnosticada para ser, então, devidamente tratada. Eu acho que é a educação mesmo, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e essa conscientização, algum rigor a mais das nossas autoridades em relação à venda de medicamentos, né? Eu vou dar um exemplo, os corticosteroides. Os corticoides são remédios que são muito úteis e válidos para N tipos de doenças. Só que nós sabemos que o seu uso indiscriminado também traz vários eventos adversos, como osteoporose, diabetes, hipertensão, o seu uso prolongado e a determinada dose é até uma medicação que baixa a imunidade. E ele é vendido sem a receita médica.
né? Então, eu acho que às vezes algumas mudanças deveriam também ser feitas em termos de se vender remédios sem o receituário. É verdade, que dificultando um pouco mais, às vezes as pessoas começam a ter um pouco mais de uma consciência ali, mas olha, não consigo realmente nesse momento ir lá comprar esse remédio. No início da nossa entrevista, eu falei sobre a automedicação que pode causar dependência e reações adversas, como intoxicação, por exemplo. Qual que é o principal sintoma que a pessoa pode perceber que aquele remédio não está fazendo bem? Ah, são muito variáveis, depende muito da droga que está sendo administrada, né? Mas é uma queixa muito comum, assim, como as pessoas usam muito remédios para dor, e às vezes anti-inflamatórios, que chamamos de anti-inflamatórios não esteroides, esses remédios eles costumam trazer problemas gástricos, né? Então, geralmente a pessoa faz uso mais prolongado dessas medicações, começa a ter ali uma gastrite, sintomas desconfortáveis ali do ponto de vista gastrointestinal, né? Porque o remédio, se deglutido, né, se usado na forma oral, ele passa, né? De qualquer forma, ele passa ali pelo estômago e segue seu caminho. Então, essa intolerância gástrica é um alerta. E agora, quanto às alergias, pode acontecer de tudo, né? Desde alergias de pele, inchaços, prurido, né? Que é a coceira, vermelhidão, né? Isso é muito comum também com determinadas pessoas que têm alergias a algumas substâncias, mas é muito variável. A pessoa tem sempre que estar atenta. Aumento da glicose, como eu citei agora anteriormente, os corticoides podem elevar a glicose, né? Levar até a um diabetes futuramente, mas altera ali a taxa de glicose. Tem remédios que alteram os nossos hormônios, enfim, é uma infinidade de sintomas que pode vir ser, né? Basta você pegar a bula de um medicamento, você vai ver que nenhum deles é isento de efeitos colaterais, né? Tem sempre ali na bula as possíveis reações adversas àquele remédio. Certo, doutora, por exemplo, as pessoas que têm o hábito de tomar um determinado remédio para dor de cabeça, ela pode tomar aquele remédio sempre quando dá dor de cabeça ou mesmo nessa situação é preciso falar com o médico antes? Então, se você tem, vamos supor, né, uma dor de cabeça, que é um sintoma extremamente frequente e comum, né? Se isso é ocasional, né? E você sabe que se você tomar aquele analgésico, sua dor de cabeça passa, ok, né? Se você já experimentou anteriormente, sabe que você não tem alergia àquele analgésico, você toma e tem alívio, e isso é ocasional, isso acontece vez ou outra, tudo bem, né? Não é porque você tem uma dor de cabeça vez ou outra que você vai ter que estar obrigatoriamente dentro do consultório médico. Eu concordo com isso. Agora, se isso passa a ter uma relativa frequência, e frequência, quando a gente fala de dor de cabeça, por exemplo, é 2 vezes na semana já é frequente, né? Uma vez, a 2, 3 vezes na semana, isso é muito frequente. Então, aí, antes de se automedicar, nem que você assim possa até usar para ter um certo alívio do sintoma, mas aquela doença passou a te incomodar com relativa frequência, você precisa procurar o diagnóstico. Até mesmo a dor de cabeça, ela é um sinal, ela é um sintoma, aliás, de N doenças, Alguma coisa né? não está certa ali, né? E até inclusive aos tipos de dor de cabeça, né? A gente chama isso de cefaleia. Dor de cabeça é cefaleia. Existe a enxaqueca, existe a chamada cefaleia em salvas, existe a migrânia. Então, são vários os tipos de cefaleias que têm tratamentos diferentes. E às vezes não, e às vezes a dor de cabeça é sinal de algo mais sério. Então, cuidado assim, vou tomar um analgésico se aquele sintoma me incomoda muito ocasionalmente, né? Ah, acordei com uma dor de cabeça, mas dormi muito pouco, fui dormir muito de madrugada por algum motivo e dormi muito pouco, né? E aí acordei com aquela sensação ruim na cabeça, uma dorzinha de cabeça. Ah, mas isso acontece lá, vez ou outra, de vez em quando, e há um motivo aparente, ok. Mas se isso torna-se frequente, não é, né, recomendável que a pessoa se automedique. A mesma coisa a tosse. Na minha área, a tosse é a principal queixa que leva as pessoas ao consultório médico. E muitas das vezes a pessoa chega para nós dizendo que está tossindo há meses,
né? E ali vai na farmácia e compra xaropes indicados ali pelo profissional que está na farmácia, e às vezes você vai ver uma doença séria, é uma doença, às vezes, que que a pessoa já estaria livre daquela tosse há muito tempo se ela já tivesse procurado a assistência médica. Doutor, E não. certo, eu inclusive ia fazer essa pergunta agora, que é bastante comum, né, o uso de medicamento, xarope para tosse. Estava lendo uma entrevista recentemente e essa entrevista falava assim muito sobre remédios para tosse. Ah, comecei a tossir, vou ali na farmácia comprar um xarope, que é super comum. Quando é para criança, isso pode ser ainda mais perigoso? Sim, ainda mais perigoso. É muito comum que as pessoas comprem xaropes que contêm corticoide para alívio de sintomas, a tosse, né, que nós estamos falando. Primeira coisa que é assim, ah, há um verdadeiro arsenal de xaropes e que realmente não tem nenhum efeito sobre a tosse, a não ser amenizar o sintoma por um breve período. Mas o que mais nos preocupa, eu particularmente, quando prescrito para crianças xaropes à base de corticoide, veja bem, já é provado cientificamente que mais de 4 cursos de corticoide no ano em crianças, corticoide oral, por exemplo, aqueles que contêm, os xaropes que contêm corticoide, se a mãe administra mais de 4 vezes ao ano, né, em pequenos intervalos ali, 3, 4, 5 dias, e isso acontece nessa frequência anual, já está provado que isso altera o crescimento da criança. Então, veja, a criança ela vai ter um déficit de crescimento porque está fazendo o uso frequente de corticoides dispensados como xaropes, né? O xarope, ele parece, né? A gente tem essa cultura de achar que porque é xarope é inofensivo. Né? Verdade. Mas sempre tem que ser visto qual é a substância que compõe aquele medicamento, que aquele medicamento ele apenas está vindo na forma de xarope, né? Mas não quer dizer que porque é um xarope, ele seja natural, ele seja de algum medicamento que não tem, né? Então, xaropes à base de corticoide, xaropes à base de antialérgicos ou antihistamínicos, né? Xaropes que são à base de substâncias, por exemplo, existe um xarope que felizmente ele é vendido sob receituário de controle especial, que a gente usou muito na Covid, porque realmente ele é um antitussígeno muito eficaz, mas ele é uma substância, veja, que ele tem que ser vendido com retenção de receita. Por quê? Porque ele pode causar dependência, né? Então, muita atenção. Remédios para nariz, né? Você deve ouvir muito aí as pessoas Muito. comentam, né, que usam de maneira muito frequente, pessoas que têm obstrução nasal crônica, tá sempre com o nariz obstruído e usa aqueles remédios que desentopem o nariz na hora ali, já anda com ele no bolso. Aquilo ali, com o tempo, leva a uma rinite chamada rinite vasomotora. A pessoa passa a ter rinite por causa do remédio. Muito complicado. Doutora Fernanda, e com o surgimento assim da Covid-19, dengue e outras doenças respiratórias, como a influenza, os brasileiros também intensificaram o hábito aí do consumo exagerado de antigripais e também de anti-inflamatórios. Que tipos de prejuízos esses remédios podem causar? Dentre os inúmeros que a gente já citou aqui, né, eu visualizo que os prejuízos maiores são os inúmeros efeitos colaterais que essas medicações podem trazer, né, às vezes causar uma gastrite até, por exemplo, um problema que a pessoa não tinha e passa a ter, um problema digestivo, até essa questão da falta do diagnóstico, né, de se protelar o diagnóstico daquela doença. A Covid, né, a gente já comentou um pouquinho aqui fora do ar, é até um caso sem precedente, né? O quanto que o brasileiro fez uso de medicações O kit que, Covid, né? que infelizmente até assim, cada vez mais se mostram incapazes de curar a doença e as pessoas ainda insistem no uso, né? Hoje em dia, a Covid ela tem ali já com muita certeza remédios que realmente são ineficazes e, por outro lado, felizmente, há remédios que são bastante promissores, né? Até para citar,
não sei se todos estão sabendo, há um novo medicamento que deve chegar no Brasil em breve e que vai suprir uma carência. A gente já sabe hoje que determinados grupos de pessoas, de indivíduos que têm algum nível de imunossupressão, a resposta da vacina para essas pessoas pode não ser adequada nem muito boa, né? A eficiência da vacina. E vai chegar um medicamento ao Brasil e isso está prestes a acontecer. Eu até fiquei muito feliz porque parece que o governo federal já está também se mobilizando em ter esse medicamento na rede pública, mas para um grupo de pessoas, e vai ser um medicamento para prevenir. Não é depois que a pessoa tem a Covid, é um remédio de prevenção, não é uma vacina, é um medicamento que vai ser injetável, intramuscular, para um seleto número de pessoas ali para os quais a vacina não tem se mostrado muito eficaz. Isso é Então, muito bom, assim, né? mas vai ser um anticorpo monoclonal, é um remédio de alto custo. Então, as pessoas têm também se conscientizar que elas têm que saber se para ela está indicado, né? E não ficar ali, às vezes, na expectativa ou na ansiedade ou buscando incessantemente fazer uso da medicação. Tá certo, doutora Fernanda Miranda, muito obrigada por dividir conosco aqui essas informações inclusive valiosas, que eu espero que o nosso telespectador aqui da TV Pai Eterno comece a ter um pouquinho mais de consciência e antes de tomar um remédio, sem se consultar com o médico, é melhor pensar direitinho, né? Isso aí, principalmente não fazer isso de forma habitual, corriqueira, frequente, e também não medicar os outros, né? Tem Verdade, muito isso. O vizinho adora medicar o outro vizinho. tem mesmo. Obrigada, viu, de coração. Tenha aí uma boa quinta-feira.